Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Nessa oportunidade nós estaremos assim falando acerca dos dons do Espírito Santo de Deus. Meu carinho, meu respeito em especial a você que ministra a Palavra de Deus e a você que é adotado aí dos dons de Deus. Seja bem-vindo a este estudo da Palavra do nosso Deus. Dúvidas, incredulidade. Muitas pessoas duvidam das revelações do Espírito Santo de Deus. O que diz as Escrituras Sagradas? Quando eu olho dentro da Bíblia, eu vou para o verso 8 e o verso 12 do capítulo 6 de 2 a Reis. Dentro do capítulo 6, verso 1, a Bíblia é categórica em dizer acerca da guerra que havia entre o exército de Israel e o exército dos assírios. Ou seja, quando o rei da Síria armava emboscada dentro do seu quarto para assim pegar, para acabar com o exército de Israel, Deus, pelo seu Santo Espírito, revelava ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu chegava diante do rei de Israel e trazia a revelação, mas porém o rei de Israel duvidava por muitas das vezes e mandava espia para ver se realmente era verdade, e ali estava o exército dos assírios. Porém, no verso 8, no verso 12 do mesmo capítulo 6 de 2 Reis, ali levanta-se o rei indignado, porque achava que havia alguém que comunicava ao capitão do exército de Israel, porém um dos soldados levanta e diz: não, senhor, porém não há aqui quem é pelo exército de Israel, mas há um profeta em Samaria, que a qual o Deus dos deuses assim revela para ele. Veja, amado irmão, querida irmã, que a revelação do Espírito Santo de Deus é desde a dispensação profética, e através das revelações de Deus, que a qual revelava ao profeta Eliseu, o rei de Israel, com seus exércitos, foi livrado das mãos dos seus inimigos. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, ali assentado, e de repente vem as revelações do Santo Espírito de Deus a quem está ministrando a palavra de Deus e também a quem tem os dons de Deus, e assim tanto nós como a nossa família é livrado através do quê? De uma revelação do Espírito Santo de Deus. Eu deixo aqui o verso 12, o verso 8 e o verso 1 do capítulo 6 de 2 Reis, e vou, sabe para onde? Para o capítulo 2 e verso 22 do livro do profeta Daniel. Dentro deste livro eu vejo, amado irmão e querida irmã, assim o próprio Deus também, através do seu Santo Espírito, olha só, revelando ao profeta Daniel acerca do sonho do rei de Nabucodonosor, que a qual ele sonhou, e esse sonho perturbou o seu coração e a sua mente. E ali ele mandou introduzi-lo na sua presença todos os sábios da Babilônia, exceto Daniel. E ali não havia ninguém que pudesse ali falar acerca do sonho e a sua interpretação. E a ordem ao capitão Arioque era para matar todos os sábios da Babilônia. Porém, chegou ao conhecimento do profeta Daniel, e aí o profeta Daniel manda introduzir na presença do rei, e ali pediu um pouco de espaço de tempo e vai para a oração. Isso mesmo, ele foi para a oração, e ali o Deus das revelações revelou ao profeta Daniel acerca do sonho e a sua interpretação. E ali ele, passando aquilo que Deus o revelou, o rei Nabucodonosor ficou admirado. E assim se cumpre verso 22 do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que assim está escrito: ele revela o profundo e o escondido,
e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Veja que mesmo na dispensação profética havia uma necessidade de Deus revelar as coisas ocultas ao seu servo. E no século 21 não é indiferente não. Há homens e mulheres adotados dos dons do Espírito Santo de Deus, porque há uma necessidade, sim, de nós estarmos na casa do nosso Deus, para que assim o Deus das revelações venha revelar tão somente as suas revelações para os livramentos, mas também revelações de curas divina, a qual aí nós temos visto em denominação como essa que eu estou, que a qual é uma denominação que a qual é adotado os homens de Deus, as mulheres de Deus, pelos dons do Espírito Santo de Deus, para se cumprir capítulo 2 e verso 4, olha só, do escritor aos Hebreus, olha só o que está escrito, capítulo 2, verso 4 do escritor aos Hebreus, está escrito assim, testificando também Deus com eles, olha só, eles é plural, não é singular, porque com eles que Deus testifica, com aquele irmão, com aquela irmã, que a qual buscou os dons de Deus, e Deus deu para ele, Deus deu para ela. Então Deus vai testificar com eles. Através do quê? Olha só. Olha, continua a Bíblia Sagrada nos afirmando aqui. Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Olha aí, querido, amada, é impossível nós negarmos a existência dos dons do Espírito Santo nos cultos. É muito importante os dons, porque sinais de maravilha é o que acontece, pessoa sendo curada através de uma revelação, o seu câncer. Deus curando através da revelação aquela enfermidade que para a medicina não há cura, e ali vai, adentra na casa de Deus, e ali se manifesta, ou seja, os dons de Deus, que a qual este homem, esta mulher, tem buscado diante de Deus e recebeu esses dons, e assim as bênçãos são derramadas constantemente, tanto na vida de todos quantos que comparecem à casa do nosso Deus. Eu deixo aqui o verso 4 do capítulo 2 do escritor aos Hebreus, e vou para o livro de Efésios, olha só, livro de Paulo a Efésios, no capítulo 4 e verso 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Meu Deus do céu, veja só que isso é Bíblia. É a palavra de Deus dizendo que os dons são real, verdadeiro, extinto, e a necessidade de nós termos os dons do Espírito Santo de Deus, para que assim as bênçãos venham a ser derramadas tanto em nossas vidas, como também na nossa família, e também todos quantos que nos ouvem, estando nós em cima dos púlpitos, ministrando a palavra do nosso Deus. Eu deixo aqui o verso 8 do capítulo 4, do livro de Paulo a Éfeso, e vou para onde? Para 1 aos Coríntios, no capítulo 12 e verso 4, que assim está escrito, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Observa que a palavra Espírito aqui é letra maiúscula. Então está falando de quem? Do Santo Espírito de Deus. Deixando eu o verso 4 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, continuo eu agora no verso 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Olha só, ministério é o quê? Ministério da palavra, ministério do louvor, ministério da oração, ministério do jejum, enfim. Mas não é esse o tema hoje não. Mas vamos continuar falando acerca
da maravilha do Espírito Santo de Deus. Olha só o verso 6 do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Continuo eu, dentro do verso 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja que é bem categórica a Bíblia, sem suma de dúvida. É categórica, que dizer que há pessoas que ela é útil na obra de Deus. Um tem o ministério da palavra, outro tem o ministério do louvor, outro tem o ministério do jejum, outro tem o ministério da oração. Agora outro já tem o quê? Adotado dos dons do Espírito Santo de Deus para ser útil no quê? Na obra de Deus. Continuo eu e vou agora para o verso 8, que é a qual eu quero dar um ênfase aqui que eu falei acerca do ministério da palavra para nós entender. Do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. É o que acontece, que até eu me enquadro dentro desse verso 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que a qual aí, o que falamos, ministério da palavra, é um que a qual eu busquei por muitos anos, por isso que hoje eu tenho muita facilidade em questão de Bíblia, mas para se cumprir os dons de Deus. Para resumir, eu quero aqui agora terminar no verso 9 e no verso 10 para finalizar esse estudo, para que você, eu, nós venhamos crer que realmente os dons de Deus, ele existe. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Ei, olha só, volto a repetir, por que há denominações que há homens e mulheres que se dão tremendo? A pessoa entra enfermo e sai curado através dos dons do Espírito Santo. Pessoas que a qual levanta a sua mão e lá do púlpito Deus confirma através da revelação e ali glorifica a Deus através do quê? Dos dons de Deus. Para finalizar, no verso 10, capítulo 12 de 1 Coríntios, está escrito: e a outro, a operação de maravilha. Olha aí, amadas. Vamos crer, vamos, nos dons do Espírito Santo de Deus. É muito importante quando nós passamos a crer nas revelações do Santo Espírito de Deus, porque a revelação de Deus, ela existe e ela é bíblica. Pessoas que têm sido assim beneficiado através dessa magnificência dos dons do Espírito Santo de Deus, que é manifesto do que na casa do nosso Deus. Meu muito obrigado por você estar aí compartilhando conosco as bênçãos de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe, que Deus vos ilumine e fique conosco. E olha, não deixa de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10, verso 17, Paulo Romanos, está escrito: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.